Renato Rabelo foi presidente do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, de 2001 a 2015. E atualmente é presidente da Fundação Maurício Grabois, justamente a entidade, o instituto que o PCdoB tem para desenvolver estudos na área econômica, social e também para sua própria formulação política. É com ele que nós estamos aqui agora e que vamos conversar. Renato, é um prazer a gente ter aqui você nos estúdios da nossa TV Assembleia, e nós estamos vivendo hoje no país um momento muito difícil, um momento aí em que nós temos aí um governo que assumiu por causa de um golpe e que nós estamos tendo, né, uma dura realidade brasileira. Como é que o PCdoB analisa isto? Olha, Luiz Pedro, muito obrigado aqui pela oportunidade. Eu acredito que a crise que vive o Brasil, eu tenho dito isso, é uma grave crise, uma crise profunda e singular, porque pouco parece das crises anteriores que viveu o país. Então já começo dizendo isso. E chegou uma situação, depois do impeachment, né, com o golpe, resultou num golpe. Aliás, aqui tem a primeira particularidade, um golpe parlamentar, que antes nós estávamos exatamente acostumados com os golpes militares. Esse foi um golpe parlamentar. Então já tem aqui uma primeira particularidade. E esse golpe, ele incendiou as instituições políticas do país. O que se fala hoje, juristas, pessoas de grande responsabilidade, que nós vivemos uma grande crise institucional, um verdadeiro caos institucional. Então é uma situação em que há muitos sinais contraditórios nisso tudo e de difícil apreensão das coisas. Eu também já começo dizendo isso, não é? As pessoas ficam sem perspectiva, as pessoas perdem o norte, o rumo, para onde nós vamos, não acredita em quase nada, né? Uma descrença completa na política, nos políticos, nos partidos, que aliás não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo ocidental. Eu sempre falo isso também porque se fala o mundo ocidental, porque o mundo oriental é diferente, bem diferente, né? Então, numa situação dessa, Luiz Pedro, o que eu acho é que a realidade brasileira, né, ela ficou muito polarizada, uma polarização também muito intensa, uma clivagem na sociedade também muito forte, que levou até, em fases agudas como essa, a correntes, pessoas que antes praticamente não se pronunciavam, estavam na sombra, a aparecer. E aparecer com certa força. A direita, ninguém queria dizer no Brasil que era de direita, não se autodenominar de direita. Agora não, o cara diz que é direita, e alguns até que é extrema direita. E se dizia até que não existia mais direita. Mais direita, agora, nada disso. Pelo menos isso aí tornou mais nítida, né? Exatamente isso. Então cria um quadro de uma polarização também muito grande. O problema é para onde ir diante de uma crise com essa dimensão e com essa gravidade. Para onde ir? Aqui é que está a questão. O Brasil é um grande país. Quer dizer, nós chegamos a ser ali entre a 7ª e a 6ª potência do mundo. Imagine, entre as 10 maiores potências do mundo, nós chegamos a ser aí a 6ª potência. Hoje estamos caindo para a 8ª, por aí. E do jeito que vai, podemos sair das 10 maiores. Sim. É uma situação também muito crítica nesse sentido. Então, numa situação dessa, para onde ir? Por quê? Falta exatamente essa perspectiva. Eu acho que esse é um problema que a gente deve debater amplamente. O PCdoB, né, ele faz os congressos dele de 4 em 4 anos. Nós damos muita importância aos congressos, fazemos extraordinário também e tal. E os congressos é um momento de discutir e debater o Brasil. Agora, com essa situação, evidentemente, o Congresso está se voltando muito para isso, para discutir essa realidade nua e crua, né, dramática que vive o país e para onde ir. Então, a minha dificuldade maior,
José Pedro, é, digamos assim, como a gente transmitir a questão de que a saída é política. Não tem outra saída que não seja política. Porque, você veja, vai resolver o problema da corrupção através de processos penais? O processo penal é exatamente para responder o que está assentado. E esse processo penal aí, essa visão penalista, entrou num quadro de exacerbação muito grande, um ativismo jurídico gigantesco. Por aí você não vai resolver nada, só vai agravar, acho eu, agrava a crise mais ainda. Então a saída é política. E essa saída política, nas condições atuais do país e seguindo a tradição política, você não pode inventar nada. Eu estou aqui no Brasil, eu vou inventar uma coisa que não tem tradição política no Brasil. Como é que eu procuro uma saída dessa maneira? Então, simplesmente é óbvio, a saída é a convocação de eleições diretas para presidente da República. Isso é o óbvio e é a saída política. Penso dessa maneira. E, aliás, praticamente quase toda nação exige isso, eleições diretas para presidente da República. Então, essa é a saída política, porque as eleições presidenciais no Brasil têm uma grande tradição de discutir o Brasil. Aliás, é a única que discute o Brasil. Me dê um exemplo de alguma outra eleição no Brasil que se discute o Brasil. Não tem. Verdade. Então, é essa aí. E aí você discute projetos, planos, ou de forma explícita ou implícita, mas vem à tona, com muita força, né? E nessa hora, com a profundidade da crise, você tem que debater o Brasil, discutir o Brasil. Então a eleição presidencial vem em torno disso. Ela já tem uma identidade política própria no Brasil. Não é por acaso que o povo rejeitou o parlamentarismo em 2 plebiscitos. E não foi por acaso. Em momentos também críticos, no caso do Goulart, foi um momento crítico, de crise, etc. Então, numa situação dessa, a saída é política, e a saída política é a eleição presidencial. É a hora da gente debater, discutir o Brasil, etc, etc. E ao você discutir o Brasil, através dessa saída, que é a eleição direta presidencial, você tem que apresentar um projeto. Porque você não vai participar de uma eleição dizendo, não, estou eu aqui, sou eu, e aí? Ou então, como se diz até do Lula, não? O Lula já é o projeto. Sim, eu entendo que o Lula é o projeto porque as pessoas comparam o tempo de Lula com hoje. Aí ele tem mais ou menos intuitivamente que o Lula é um projeto, porque ele viveu aquele período e está comparando com a situação atual. Mas isso não quer dizer que você não vai discutir o projeto amplamente com o povo, porque o projeto atual tem que responder às novas condições, uma nova situação do mundo e do Brasil. Então entra aqui a questão do projeto. E eu acho que nessa hora é a discussão de um projeto nacional de desenvolvimento, que o PCdoB tem defendido um novo projeto nacional de desenvolvimento. Porque fora de um projeto nacional, porque nós temos que ver o território. Nós temos um território, a nação, eu tenho que ter um projeto para isso. Eu não tenho que ter um projeto para um setor da nação, um projeto para um tema, é um projeto para a nação. Né? Como é que o PCdoB vai colocar a discussão desse projeto de desenvolvimento? O PCdoB deve ter candidato próprio? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que para que a gente possa debater o projeto, a eleição presidencial, portanto, é o momento, nós temos que ter um candidato. Como é que o PCdoB vai debater um projeto que ele defende, que ele acha que seria um projeto viável para o Brasil, nas condições atuais do mundo e do Brasil, sem ter um candidato a presidente da República? É aquilo que eu te dizia, a tradição da eleição presidencial é essa, discutir o projeto. Eu posso sair pelo Brasil inteiro, defendendo um bocado de coisa, propondo saídas, etc, etc. A repercussão é desse tamanho. Agora, se eu sou candidato a presidente da República, evidentemente que, mesmo sendo uma pessoa que não é tão conhecida, mas acaba ficando conhecido, porque o que é que esse cara quer dizer do Brasil? Então o PCdoB pensa assim, ter um candidato a presidente para defender o projeto, esse novo projeto nacional de desenvolvimento, que nós trabalhamos isso desde 2009. Nós temos um programa que está exatamente vazado em torno desse projeto nacional desde 2009.
E vemos, daí para frente, estamos desenvolvendo isso, comparando, desenvolvendo, vendo. Desse projeto, Luiz, para ver a importância que nós damos, é que hoje, na experiência política do mundo e da experiência hoje das nações, você não tem uma nação forte, um país forte, um país com destaque no quadro mundial, geopolítico, etc., sem ter um Estado nacional soberano forte. Eu estou convencido disso. Pelo estudo que eu fiz, pelas viagens que eu fiz, nós temos uma relação muito grande com a China, aí uma relação de tradição, o Partido Comunista da China e o Partido Comunista do Brasil. Mas temos também uma experiência, uma vivência muito grande com o Partido Comunista do Vietnã, que aliás é um povo que expulsou 2 imperialismos, 2 grandes potências do seu território, né? E é um povo muito capaz, é interessante aquele povo. E também estão construindo um Estado Nacional soberano forte e buscando caminho próprio, porque sem isso não vai ter caminho próprio, nós vamos ficar subordinados a um caminho de fora, a uma imposição de fora, a uma estrutura de fora que é muito pesada, porque é uma imposição dominante, hegemônica, etc, etc. Então essa é uma questão. Renato, nós vamos dar aqui um breve intervalo e vamos voltar rapidamente aqui. Não saia daí, vamos continuar aqui com Renato Rabelo. Estamos de volta com nossa entrevista com Renato Rabelo, ex-presidente nacional do Partido Comunista do Brasil e atualmente presidente da Fundação Maurício Grabois, vinculado ao PCdoB. Bom, Renato, então nós vimos aí a questão do Plano Nacional de Desenvolvimento, da perspectiva que o PCdoB aponta. Agora, nós temos aí uma eleição prevista para acontecer no ano que vem, né, em outubro do ano que vem, então fazendo aí, o Congresso está discutindo aí a questão das modificações nas regras dessa eleição, mas nós temos um quadro aí muito confuso, né, porque não sabemos sequer se o principal, vamos dizer assim, ator que nós temos aí, que é o Lula, vai poder ser candidato, né? Então como é que é isso aí? Olha, essa é uma questão que muita gente se indaga, né? Aliás, Lula, queira ou não, é a maior liderança popular do país e a maior liderança política hoje. As pesquisas mostram isso e, aliás, cada vez mais isso vai sendo acentuado. Eu considero que no processo do impeachment que gerou o golpe, um golpe de Estado parlamentar, a mídia teve um grande papel nisso, setores importantes da classe dominante, etc. Ora, numa situação dessa, criou uma instabilidade adicional maior ainda. E essa instabilidade adicional, ela, para ser completada através de um golpe, eles têm que concluir com a cassação de Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque se caminha dentro dos prazos, e isso é constitucional, as eleições diretas para presidente da República em 2018. É evidente que se Lula participa dessa eleição, é um risco enorme para eles. Se eles chegaram através de um atalho ao poder, agora eles vão se meter numa eleição que eles não têm garantia nenhuma que eles vão continuar aí. Então, o papel de Lula passa a ser um papel decisivo. Daí porque a quantidade de processos que foram abertos contra Lula, porque algum desses tem que vingar, digamos assim, para que pelo menos tire Lula da jogada, casse o Lula, ou até prenda o Lula, porque o interesse maior deles é inclusive prender o Lula, porque o Lula fica preso, não vai poder participar de nada, etc, etc. Eles têm muita dúvida quanto à prisão de Lula, porque, como você sabe, né, o movimento do povo, isso que a gente chama de movimento das massas do povo, é deflagrada, às vezes, de um detonador. Que o pessoal diz, o povo não participa, o povo não quer. Não é assim, tem suas leis. A grande mobilização popular, a grande mobilização de uma nação se dá
a partir de um estupim, de um detonador. Aquilo que um grande líder chinês dizia, o Mao Tse Tung, que é uma faísca pode incendiar toda a pradaria. Então, a prisão de Lula pode ser um detonador. Então, eles ficam com esse receio. Mas querer tirar o Lula, eles vão tirar. Nós não temos ilusões disso. E estão exatamente no caminho para eles terem alguma segurança nas eleições de 2018 de que a esquerda, as forças progressistas, não voltem ao centro do poder. Então, essa é uma questão que a gente leva em conta, sabe como é que é, etc. Né? Agora, a eleição presidencial, como eu te disse, é muito importante porque, digamos, na polarização que nós chegamos, nós vamos ter dois campos nessas eleições, um campo à esquerda e um campo à direita. Eles estão buscando um caminho que eles estão dizendo que a direita aparece como centro, copiando isso da Europa. E o centro está dando certo, deu certo na França, né? O Macron veio ali pelo centro, aparentemente pelo centro, é direita, é uma direita francesa, o Macron. É tanto que o primeiro-ministro é da direita mesmo, o primeiro-ministro dele. Né? Então, essa busca de um centro, o centro eles acham que galvaniza mais gente, é a forma deles vencerem, então eles tentando alguma coisa por aí. Mas de todo jeito vai haver uma polarização, vai ter dois campos. Digamos que apareça num segundo turno, porque eu acho muito difícil, pode surgir muitos candidatos, etc. Acho muito difícil alguém ganhar já no primeiro turno nessa situação que está aí. Pode acontecer, mas eu acho a previsão, a tendência não é essa. Então, no segundo turno, os dois campos se juntam. Um dizendo, pode até dizer que é de centro, mas é direita, e o outro que diz que é das forças progressistas, do avanço do Brasil, da transformação, das mudanças desse país, e aí por aí vai. Né? Então, é nessa hora que se discute o Brasil, porque é o cume da coisa. Aí uma maioria vai ter que definir. Aí a maioria da nação. O bom da eleição presidencial é que tem dois turnos e faz isso aí. Então, o que eu acho aí, Luiz Pedro, é que essa é uma questão importante que nessa hora nós temos que ter algumas bandeiras para unir amplas forças. O PCdoB defende sempre nessa hora de refluxo político, de dificuldade, de não saber para onde ir, como juntar força, porque senão eu não vou sair nunca. Sim. Eu vou pensar que eu sozinho, a esquerda só, aí é que ela vai... Aí não sai nunca. João Amazonas, que era um antigo dirigente nosso, dizia para Lula, lá pela terceira eleição de Lula, que o Lula não conseguia vencer, ele disse, Lula, a esquerda só não vai ganhar a eleição presidencial e muito menos vai poder governar nas condições do Brasil. E o Lula compreendeu um pouco isso. É tanto que a eleição que ele foi eleito, né, em 2002, ele botou logo um empresário ali como vice, um empresário conhecido, etc. Veio o PL na época, que hoje é PR, etc., e outros partidos. Ou seja, deu um pouco aquela fachada, né, que é uma espécie de uma frente maior, mais ampla. Né? Então, numa situação dessa, eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de unir amplas forças políticas e sociais. E acho que são três bandeiras simples diante da situação que nós estamos metidos. Que é, primeiro, o golpe gerou uma situação de instabilidade e de um ataque à própria democracia do país, à Constituição, etc, etc. Penso dessa maneira. E o próprio golpe levou a uma situação que muitos juristas dizem que nós vivemos hoje, que é o que eles denominam de uma realidade em que as medidas de exceção crescem num Estado de direito. Pedro Serrano, que é um jurista de certa dimensão, né, certo coturno, como se diz aí, que é um professor da PUC de São Paulo. Ele tem vários trabalhos sobre isso. Ele fala isso no mundo, mas no Brasil, depois do golpe, essa coisa se acentuou. A restauração da democracia. Quem é contra a restauração da democracia? Eu acho que é a grande maioria. Segundo, diante dessa situação de golpe, e para eles manterem a ordem deles, porque eles vão desmontando o que existe para manter a ordem deles, o regime deles. Então eles desconstroem, desmontam, etc. E com isso eles estão entregando o país, aliás, numa velocidade enorme. Ou seja, Petrobras e Eletrobras, que são
centros fundamentais que a gente tem que ter estatizado, porque são, digamos assim, questões nucleares da soberania de um país. Então, a luta pela defesa da nação, pela defesa do Brasil, pela salvação do país, é outra grande bandeira. Quem é contra isso? E terceiro, a retomada dos direitos sociais e trabalhistas, que foi uma luta para alcançar, e que praticamente estão desmontando, chegando a congelar uma espécie de establishment antissocial, porque você congela por 20 anos as despesas primárias fundamentais do país. Isso nunca existiu em nenhum lugar do mundo, eu nunca vi até hoje uma coisa dessa. Então é uma realidade de um grande retrocesso, porque o próprio pacto ou semipacto que Lula estabeleceu no primeiro mandato dele, que foi a Carta aos Brasileiros, eles passaram por cima. Sim. Né? Que foi um pacto ali, tácito, mas foi um pacto. A Constituição de 88 também eles estão passando por cima, em questões que são nodais. E foram a quem foram lá? Getúlio Vargas, porque a CLT também eles estão, na prática, revogando. Ora, com esse retrocesso todo, essas três bandeiras são bandeiras que unem amplas forças. Então tem um sentido de frente ampla. Não quer dizer que com isso nós vamos organizar uma frente estruturada, não é nada disso. É um sentido político com esses delineamentos, que a gente pode juntar amplas forças, que não é só a esquerda, eu acho. Você acha que a restauração da democracia, salvar o país e os direitos sociais, etc., é só a esquerda? Não pode ser. Então é essa a compreensão nossa, entendeu, Luiz? É essa a visão que nós temos hoje dessa realidade. Vamos dar aqui um intervalozinho novamente e vamos voltar com o nosso último bloco. Certo. Eu queria ver essa questão aí, como é que o PCdoB vê a questão desse pronunciamento do general Mourão, né? Mas vamos aqui ao nosso intervalo. Estamos aqui com a entrevista com Renato Rabelo, ex-presidente nacional do Partido Comunista do Brasil e atualmente presidente da Fundação Maurício Grabois, a Fundação de Estudos do PCdoB. E estávamos aqui discutindo sobre a situação nacional e eu perguntei aqui no último bloco a respeito aí dessa manifestação do general Mourão. Como é que se vê essa questão? Olha, diante dessa situação que eu defini como caos institucional, imagina, os militares vão ficar de fora? Os militares vão ficar só na expectativa, olhando isso, porque criou de fato um grande rebuliço institucional no país. E com o golpe, na realidade, um grupo assaltou o poder. E é um grupo exatamente com um passado terrível que veio à tona exatamente o que eles praticam. Então o povo se sentiu enganado, eu já parto daí. Poxa, estava tirando a presidenta, porque exatamente era um antro de corrupção, etc. E quem assume o poder são os mais corruptos. É gente que usou e está usando a presidência para roubar. É simplesmente isso. Você é levando mala de dinheiro, saco de dinheiro, o diabo. Ou seja, fazendo isso à luz do dia. Ora, numa situação como essa, eu achava, Luiz, muito difícil os militares ficarem quietos. Aliás, nós sempre, muitas pessoas nos indagavam, e os militares? Eu digo, não, por enquanto, os militares têm tido uma postura democrática, né? Levando em conta a sua função, o seu papel determinado pela Constituição, sobretudo a Constituição de 1988. Eles só podem ser acionados por um poder da República, isso é muito claro na Constituição. O poder da República que define o que eles podem fazer, intervir aqui ou acolá, né? Intervir politicamente no destino do país, a Constituição não permite isso por parte dos militares. Uhum. Então, até agora, eles tinham mantido uma postura evidentemente justa, correta, etc. Quando o general Mourão se pronuncia. Esse general, eu acho que você se lembra, ele foi destituído do comando do Exército Sul, que é o antigo Terceiro Exército. Na época era o Aldo Rebelo, que era o ministro da Defesa.
chamou o comandante do Exército, Vilas Boas, e disse, está em jogo a sua hierarquia, a minha. E aí foi lá e tiraram o general foi para uma função burocrática, digamos assim, né? Então houve sim uma atitude de levar em conta a disciplina, valer a disciplina, etc. É esse mesmo general que agora resolveu falar também, só que ele vai para a reserva, né? Daqui a 6 meses ele vai para a reserva. Intervém, né? Numa atitude assim de deboche, truculenta, não é? Disse, nós precisamos meter a mão nisso, acabar com isso, limpar isso aí, etc. É evidente que é uma atitude que a gente não pode dizer que é só desse general. Pode ser uma coisa latente nas Forças Armadas. A preocupação maior nossa é essa. É tanto que fizeram um acordo com ele. Ele não foi punido, fizeram um acordo, né? Aí, tal, que acordo foi esse? Então fica parecendo que existe uma coisa que é latente. Mas agora um outro general, aí sim o comandante sul, diz o seguinte, não, se a situação é essa, o povo não concorda com esse governo é um intruso, então o povo tem que ir para a rua para dizer que não concorda com isso. Por que o povo não vai para a rua? Diz o general, o mesmo general, né, do Exército Sul do país, aí o comandante já, falando isso, dizendo isso. Vai reclamar, vai exatamente dizer o que é que vocês pensam, vai lutar, etc. Isso é muito. E se o povo não se pronuncia, vai ficar isso aí, diz o general. Então, você veja que são duas correntes, então, dentro da própria Forças Armadas. Sim. Não é verdade? Então, eu compreendo assim que esse fator militar, que antes não estava no quadro do curso político e da crise política, entrou. Antes não existia esse fator, agora entrou. Isso quer dizer que é uma nova etapa da crise política? Pode até ser. Eu gosto. É muito fácil dizer, agora é uma nova etapa, é não sei o quê. Eu não entro muito nessa história de nova etapa, não sei o quê. O certo é que é um fator que antes não existia na crise política. Como disse o próprio ministro do Supremo, né, que a gente vive, como é que chama o Gilmar Mendes? Hein? Gilmar Mendes, não? Não, é o ministro que é o carioca lá do Rio de Janeiro, foi indicado pelo Collor. O Barroso? Né? Ah, não, o Celso de Mello. Não é o Celso de Mello. O Celso de Mello foi indicado pelo Sarney, entendeu? Mas é o outro Mello, então. Sim, é o outro Mello, Mello. E ele sempre se pronuncia, é uma pessoa assim mais independente, etc. E ele diz, olha, nós estamos vivendo uma grave crise institucional no país. Exatamente porque há essa luta entre poderes da República. Agora você vê, esse caso do Aécio é uma disputa de poder. O Supremo acha de tirá-lo do mandato e ainda prender, porque a prisão é domiciliar, mas é uma prisão. Quem deve fazer isso é o próprio Senado, que é um poder. Por que é que o outro tem que entrar em cena para fazer isso? Essa é a nossa opinião também. Ora, por isso mesmo que essa situação é uma situação importante, porque entra esse fator militar em cena, com essa balbúrdia toda institucional, esse caos institucional, etc. E isso aprofunda a crise política, essa é a minha conclusão. E pode exatamente os militares passar a ter um papel maior de Pode. A tradição golpista nessa área é muito grande, é muito forte. É evidente que aí tem um fator que rebate e que é uma espécie, digamos assim, de barreira, é que hoje golpe militar ficou muito demodé. Tem outras formas de fazer, como fizeram aí. Entendeu? Agora o Brasil vai entrar, logo o Brasil vai entrar exatamente numa história de um golpe militar. Por isso que eu acho difícil também, mas passa a ser um fator político importante. Por exemplo, eles passam a pressionar agora no sentido de tirar o Temer. Porque eles acham o seguinte, boa parte dos militares é o seguinte, você tem um presidente da República completamente desmoralizado, desmoraliza a nação, desmoraliza o Brasil perante o mundo. E do ponto de vista dele, ele diz o seguinte, é o comandante-chefe das Forças Armadas. Exatamente. Como é que as Forças Armadas vão obedecer obedecer a uma pessoa exatamente com esse currículo, com essa situação, portanto. O povo é 3% só que diz que ainda pode confiar num presidente como esse, completamente desmoralizado perante a nação e o mundo
O Brasil não pode viver numa situação. Eu acredito que, como o povo também, e os militares pensam dessa maneira. Então há essa pressão militar também. Por isso que agora, com essa nova denúncia do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, há uma certa pressão para, olha, não é a hora exatamente de tirar esse presidente, né? Então essa pressão aumenta, portanto, no quadro político entra esse fator a mais, é isso que eu acho. E a gente tem que considerar isso e pode agravar mais ainda a crise política do país. Muito bem. Nós ouvimos aqui as palavras de Renato Rabelo, ex-presidente nacional do PCdoB, atual presidente da Fundação Maurício Grabois. E, Renato, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria que você encerrasse aqui falando as considerações finais aqui para os nossos telespectadores. Luiz Pedro, eu que agradeço também a oportunidade de reencontrar aqui contigo também, né? Uma pessoa assim que a gente respeita muito pela sua trajetória política. E o que eu acho é que o Brasil é um grande país. A convicção nossa é que nós podemos transformar esse país num grande país na esfera mundial e regional. Aliás, já vinha um pouco nesse caminho também. Nós fazemos parte de um novo bloco geopolítico mundial, que são os BRICS. Esse bloco é exatamente uma perspectiva de você abrir caminho para uma nova ordem mundial. O Brasil tinha um papel muito importante aí. Nós temos que recuperar todo esse papel do país. Em resumo, eu acho que é necessário um esforço enorme de reconstrução nacional. E essa reconstrução nacional é fundamental na hora presente para que a gente possa elevar o bem-estar do nosso povo, dar dignidade ao nosso povo, dar dignidade à nossa nação e sermos de fato uma nação importante no sistema internacional. Isso é que eu penso, essa é a nossa convicção. Bom, encerramos aqui a nossa entrevista com o Renato Rabelo e continue com nossa programação.